E aí, querido aluno, eu sou o professor Regis Barbosa, professor de Geografia da turma boa do EJA 4. Hoje a gente vai continuar falando um pouquinho, sobre a Ásia, alguns aspectos populacionais relativos a este continente maravilhoso. Espero que todos estejam bem, né? Ao terminar esse vídeo, você vai fazer suas questões. Teve dúvida, repete o vídeo, Tem o texto de apoio, tá certo? Então, aqui na verdade é um pequeno bate-papo para falar um pouquinho sobre a Ásia, tá certo? Então vamos lá. Ásia, aspectos populacionais. A distribuição desigual da população asiática é resultado de fatores históricos, econômicos e naturais, tá certo? Então, não existe um fator único, né? A junção de várias coisas vão fazer que a distribuição populacional seja o quê? Desigual. Mas vamos lá. Ao longo do tempo, muitos grupos humanos se estabeleceram nas planícies e nas áreas mais próximas aos rios, com solos favoráveis à produção agrícola, né? Então, normalmente, o homem, ele vai querer estar onde? Numa terra plana, próximo ao rio, que o rio vai fornecer água para cozinhar, tirar peixe, a sua satisfação pessoal. Se você prestar atenção, a maioria das grandes cidades mundiais, estão o quê? Na beira de rios, tá certo? Bom, como resultado dessa lógica, planícies, rios, nós vamos ter as maiores concentrações populacionais hoje em dia na Ásia, Nós vamos ter três gigantes populacionais: Índia, Bangladesh e China. Hoje, os dois países mais povoados do mundo é a China, seguido pela Índia, E existe uma perspectiva que em poucos anos a Índia será o país que tem mais gente no mundo. Hoje, o país mais populoso do mundo é a China, tá certo? Bom, a distribuição da população asiática é bastante desigual quando a gente considerar o quê? As áreas urbanas e as áreas rurais. Lembrando, quando eu falo áreas urbanas, são as cidades. Quando eu falo áreas rurais, é o campo. Atualmente, a maior parte da população do continente ainda vive em áreas rurais, por incrível que pareça, Hoje, no Brasil, por exemplo, a maior parte da população vive em áreas urbanas, mas na Ásia, a maior parte da população ainda vive no campo, tá certo? No entanto, mesmo assim, a população urbana cresceu bastante, nas últimas décadas, e a projeção é que continue a crescer por causa do intenso êxodo rural. Êxodo rural é a saída do homem do campo para a cidade, devido principalmente às condições precárias de vida no campo, a busca de empregos, a produção industrial, tudo isso atrai, as pessoas para as cidades, Agora, alguns países asiáticos têm elevada taxa de urbanização, como a Singapura, que não possui população rural. Em Singapura, todo mundo vive o quê? Nas cidades, tá certo? Então, quando eu falo urbanização, é quando a maior parte da população vive aonde? Nas cidades. Então, a gente diz, houve o quê? O processo de urbanização. Lembre-se desse exemplo, Singapura, é um país da Ásia totalmente urbanizado, onde não tem o quê? População rural, tá certo? Vamos lá, vamos aqui para as aglomerações urbanas, Já tinha dito anteriormente a vocês, que a Índia e a China, atualmente são os dois países mais populosos do mundo, tá certo? Mesmo assim, pessoal, olha como é interessante, embora tenha grande parte da população vivendo no campo, Na Índia, a população rural, pessoal, ainda é maior, Ainda tem mais gente morando no campo que nas cidades na Índia, tá certo? Eles vão apresentar grande número de habitantes por cidade. A população urbana chinesa, por exemplo, tem aproximadamente, olha aí, 800 milhões de pessoas. Regis, e a China? A China tem 1,4 bilhões de habitantes. A Índia, 1,339 mais ou menos milhões de habitantes, tá certo?
o crescimento urbano. Lembra, toda a vida quando eu me referi a esse termo, crescimento urbano, eu estou falando de quem? Das cidades. Nos países asiáticos ocorre rápido e intensamente, com grande parte da população ocupando as áreas periféricas com moradias e serviços públicos precários. Essa história que a gente já conhece também no Brasil, né? Surgimento de favelas sem condições, tá certo? As maiores aglomerações do mundo, vamos já para a Ásia, mas vamos ficar aqui. Nós temos aqui ó, no Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, vizinha na Argentina, Buenos Aires, Bogotá, Nova York, Los Angeles, Cidade do México. Aí vamos aqui para a Ásia, né? Ó. Nós temos Tóquio, né? Nós temos Beijing, tá certo? Nós temos Nova Delhi, nós temos Calcutá, tá certo? Nós temos Manila, Tóquio, Osaka, né? Tudo isso na Ásia, tá certo? Ó, esses aqui do lado direito aqui, né? São os países, vou até circular aqui para vocês. Ó, são na localização. Pronto. Ó, esses aqui estão aqui, ó, na Ásia, né? Se perguntar as maiores aglomerações, né, da Ásia estão aqui, ó, nessas cidades, ok? Bom, como eu disse para vocês, né, era um bate-papo para você poder responder as perguntas de boa e qualquer dúvida você entra em contato com a gente.